pessoas, meus doentios preferidos. Ai, eu tô com medo da prova amanhã. Vamos lá, mais um Anatoteste. Vamos falar sobre a parte hoje do sistema cardiovascular. Fizemos um catado. Qual questão caiu no concurso? E uma questão a mais que você acerta. Hoje vamos ver o que cada professor pede para você. Vamos lá, a primeira questão do nosso Anatoteste de hoje. Olha lá, quanto aos pontos de pressão para o controle das hemorragias, marque verdadeiro e falso e assinale a alternativa com a sequência correta. Então tá ali, artéria braquial, ferimento dos membros superiores, artéria subclávia, ferimento do pescoço, artéria femoral, ferimento dos membros inferiores, artéria carótida, ferimento dos ombros. E ali está a ordem que deveria estar o verdadeiro e falso. Muito bem! Para isso a gente precisa saber onde estão localizadas essas artérias. Algumas são fáceis de pensar, mas vamos lá a imagem para a gente identificar algumas que são colocadas aí. A artéria braquial, pessoas, braquial é braço. Então, a artéria braquial, ela passa no braço, membro superior. É uma artéria super importante aí, que dá continuidade à artéria axilar. Bom, na imagem aí, o que a gente observa? A gente observa outra artéria comentada, que é a artéria subclávia, na altura de cintura escapular ou na altura de ombro. A artéria carótida comum na região do pescoço, na região cervical, e temos ali também a artéria femoral, dando início aí à parte de membro inferior. Então, voltando aí à questão, artéria braquial, ferimento de membros superiores, verdadeiro. Artéria subclávia, ferimento no pescoço, falso. Artéria femoral, ferimento nos membros inferiores, verdadeiro. Artéria carótida, ferimento nos ombros, falso. Tá trocado aqui, tá trocado. A subclávia é nos ombros, a carótida é no pescoço. Então tá lá, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Alternativa C de casa. Muito bem, mais uma questão aí respondida de uma maneira simples, lógica. Vamos olhar, vamos lembrar aonde estão localizados esses vasos sanguíneos. Vamos para a próxima questão. Eu quero saber se você está acertando. Para o vídeo, assinala a sua. Depois da continuidade, eu quero ver se você manja disso aqui. Vamos lá, segunda questão. Com relação ao sistema circulatório, marque verdadeiro e falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Mesma situação. Então tá lá. O epicárdio, camada mais interna do coração, consiste em tecido endotelial com pequenos vasos sanguíneos e feixes de músculo liso. O coração contém 4 câmeras ocas, 2 átrios, 2 ventrículos. O débito cardíaco refere à quantidade de sangue que o coração bombeia em 1 minuto. O coração contém 4 válvulas, 2 válvulas atrioventriculares e 2 semilunares. Mais uma pergunta aí direcionada à região cardíaca. E para isso a gente consegue visualizar que o coração ele é dividido em 3 camadas. O epicárdio ou pericárdio visceral, que corresponde à porção externa do coração. O miocárdio, que é o músculo cardíaco propriamente dito. E o endocárdio, que são as cavidades cardíacas. Nestas cavidades cardíacas, eu encontro os 2 átrios, átrio direito e esquerdo, os 2 ventrículos, direito e esquerdo. E nesse endocárdio, na cavidade cardíaca, eu também encontro as válvulas atrioventriculares, direita e esquerda, e também as válvulas de saída da aorta, que é a válvula semilunar da aorta, e a válvula semilunar do tronco pulmonar. Então, voltando aí à questão, o epicárdio, camada mais interna do coração, errado. Epicárdio é camada
externa. Então essa é falsa. O coração contém 4 câmaras ocas, 2 átrios e 2 ventrículos. Verdadeiro. O débito cardíaco refere à quantidade de sangue que o coração bombeia em 1 minuto. Verdadeiro. O coração contém 4 válvulas, 2 válvulas atrioventriculares e 2 semilunares. Verdadeiro. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Alternativa B de bola. Quero saber, acertou essa? É muito fácil, né? Para quem conhece um pouquinho, tira de letra a questão. Vamos à próxima, mais uma de concurso público, mais uma que requer só um pouquinho de atenção. Vamos lá. O sistema cardiovascular é composto pelos circuitos pulmonar e sistêmico. O fluxo do sangue do coração para o pulmão ocorre adequadamente quando o sangue sai do ventrículo. É oxigenado no pulmão e depois é levado pelas pulmonares até o átrio. Assinale a alternativa que completa corretamente a sequência afirmativa. Então tá lá embaixo a descrição. Então a gente já sabe que o primeiro ali ou é direito ou esquerdo, o segundo ou é a artéria pulmonar ou veias pulmonares. Então dá para a gente entender ali que ele está perguntando a respeito das circulações. Então, falando rapidamente do circuito circulatório, a circulação pulmonar, ela inicia no ventrículo direito, o sangue sai pelo tronco pulmonar, artéria pulmonar direita e esquerda, é levado até os pulmões, lá é realizado a hematose ou a troca dos gases, e este sangue agora oxigenado retorna ao coração através das 4 veias pulmonares que chegam no átrio esquerdo do coração. Então, quando eu visualizo a pergunta, ele fala: o fluxo de sangue do coração para o pulmão ocorre adequadamente quando o sangue sai do ventrículo direito para as artérias pulmonares, é oxigenado no pulmão e depois é levado pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Então, a hora que eu olho lá, a alternativa A, de amor. Muito bom! Mais uma questão elucidada, complete. Olha isso, é uma questão fácil. Não vai fazer as coisas com pressa. Tem 4 horas para fazer a prova, usa 4 horas para fazer a prova. Próxima questão. Fala lá, o tronco celíaco é uma artéria calibrosa e pequena que segue para frente a partir da parte abdominal da aorta, no nível da 12ª vértebra torácica, imediatamente abaixo do hiato aórtico do músculo diafragma. Se um técnico de anatomia precisa preparar uma peça para enfatizar os ramos deste tronco celíaco, ele deve deixar em evidência. Presta atenção, pessoinha. Ai, professor, a questão é muito complicada, não sei o que. Presta atenção. A pergunta é a respeito do tronco celíaco. E qual a divisão desse tronco celíaco? Então, quando a gente observa na imagem, o tronco celíaco é o ramo mais calibroso que sai logo abaixo do diafragma na região abdominal. E este tronco celíaco, ele forma uma trifurcação, formando a artéria hepática comum, a artéria gástrica esquerda e a artéria esplênica. Ou seja, uma para o fígado, uma para o estômago e uma para o baço. Então, a gente observa a pergunta: quais os ramos do tronco celíaco? Então, olha lá, ó, artéria gástrica esquerda, artéria hepática comum e a artéria esplênica. Mais uma vez, B de bola! Anota. Essa questão, anota a questão, é B de bola. Para finalizar, temos aí a pergunta: o nó sinoatrial ou nó sinusal do coração recebe sua irrigação principalmente de ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda, ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, ramo interventricular posterior da artéria coronária direita, artéria coronária direita.
arterial, nó sinusal. Ó, lembra lá? É o marcapasso fisiológico do coração. Marcapasso é ele que dá o ritmo cardíaco. Medo da prova. Tirou 0. Então, a gente precisa saber quais são os ramos da artéria coronária. Então, a artéria coronária, ela é dividida em duas: a artéria coronária direita e esquerda, conforme a gente está vendo aqui na imagem do lado direito. Então, a artéria coronária direita está aqui, a artéria coronária esquerda está aqui. Então, pensando no coração, então eu tenho a posição aqui já com a inclinação cardíaca. Então, o nó sinoatrial, agora olhando na imagem aqui do lado esquerdo, ele está localizado na região do átrio direito. Então, se o nó sinoatrial está no átrio direito, ele só pode receber suprimento da artéria coronária direita. Quando eu olho lá na pergunta, duas delas falam da artéria coronária esquerda. Não, mas se o nó sinoatrial está no átrio direito, já não pode ser essas duas. O ramo interventricular, o nome já fala, ele passa entre os ventrículos. Se o nó sinoatrial está no átrio direito, não tem como ser o ramo interventricular. Então, nesta questão, a alternativa correta era D de dado, artéria coronária direita. Muito bem, pessoas, estamos aí tentando colocar mais algumas questões, um pouquinho de cada sistema, agora em forma de teste. Quantas você acertou hoje? É A, B, C, D, E, I. Te vejo na próxima.